qual é o estado da economia africana atualmente? Exato. Eu trouxe alguns gráficos, não sei se é onde passar aqui alguns instantes, Sim. mas se não passarem, nós olhamos aqui, ok, Aqui está. por causa está ali a passar, temos aqui gráficos sobre a situação da África em relação à pobreza, em relação à produção económica, Muito bem. em relação à população, como é que está, e também em relação à saúde, ou seja, à longevidade. Sim. E temos aqui boas notícias, ok? Porque a situação atual da África em relação aos níveis de pobreza está a diminuir, ou seja, há cada vez menos pessoas a viverem no limiar da pobreza, ou seja, com menos de $2, ou com menos de 1.000 kwanzas, com menos de, de €1 por dia. Okay? Portanto, a população africana está cada vez mais a granjear para outros níveis, ou seja, aquela África que nós olhamos como sendo o continente mais pobre da humanidade, ainda é o mais pobre da humanidade, mas os níveis estão cada vez mais a baixar. Como vemos aqui este gráfico, onde vemos que a curva da pobreza é cada vez mais para baixo, okay? Aqui nesse gráfico aqui. O gráfico abaixo vemos aqui a nível da produção em África, ou seja, a nível de riqueza. Como é que estamos nós em relação à produção de serviços e bens também. Vamos aqui, claramente, há aqui uma quebra, né, aqui a nível de 2019, em função da Covid-19, em todas as economias ficaram paradas, mas de lá para cá, a África também tem produzido bastante, apesar de que toda essa riqueza que nós produzimos é em volta da exportação de matéria-prima, o que ainda não é positivo para nós, mas há aqui uma produção a nível de serviços e bens no continente africano, ou seja, muita riqueza, muitos bens que apoiam hoje o globo vêm da África, ou seja, o crescimento econômico global também é apoiado pelos recursos humanos e recursos naturais, não só que vêm da África, razão pela qual, quanto mais nós exportamos para fora, claramente produzimos para nós riqueza e também produzimos riqueza para o resto do mundo, razão pela qual estamos aqui a ver qual é o contributo da África em relação à riqueza global. Aqui a nível da população, vemos aqui o gráfico a subir, ou seja, cada vez mais a população africana, portanto, está a aumentar, ok? Ou seja, nós estamos, a nível de saúde reprodutiva, estamos bem A posicionados. nossa taxa de natalidade sempre esteve no alto nível. Exatamente, sempre superou a taxa de mortalidade, apesar de morremos muito antes de completarmos 5 anos, por causa de algumas situações de saúde da mulher, Sim, saúde sim. infantil. Ainda a África é o continente que mais produz população. É um mais continente reproduz. jovem, não é? Exatamente, ainda é um continente jovem. Portanto, e isso é um bom sinal, porque quanto mais a população cresce, é sinal de que há saúde naquela região, portanto, há Sem força de dúvida, trabalho, sem portanto, é bom, dúvida. porque as economias crescem em função da quantidade de jovens disponíveis para trabalhar. Estamos aqui no estúdio, aqui só jovens a trabalhar, portanto, e nós seremos substituídos por nossos próprios filhos. E se nós não reproduzirmos agora, quem irá amanhã, daqui a 20, 30 anos, produzir aqui esse programa, né? Se calhar não haverá ninguém, razão pela qual há aqui um contributo da África em relação à riqueza global, porque nós vemos pela Europa toda, africanos a trabalharem, a produzirem riqueza, okay? Em todos os setores, desde o mais alto ao mais baixo. Aliás, por exemplo, a América, né, já há lá presidente presidente negro, né? Portanto, olhamos para em nível de toda a Europa, portanto, há aqui cérebros africanos a produzirem riqueza, conhecimento, tecnologia, e não só a nível da África. Por aqui, por último, né, este gráfico que mostra a saúde da África, ou seja, aqui é a expectativa de vida, né, longevidade. Com quantos anos os africanos vivem? Nós vivíamos aos 40 anos, ok? Hoje a expectativa de vida em África hoje está a nível de 60 anos. Ainda muito baixo, porque na Europa, em comparação, né, vive-se aos 60 aos 80 anos, não é? 90 anos. Nós ainda vivemos apenas até... Ou seja, mesmo quem nasce em África pensa assim, eu vou viver até 60 anos. Por quê? Porque tem a guerra, tem as doenças, tem a fome, tem perseguições, tem questões culturais também, ok? A feitiçaria também, que é um dado cultural, mas é mal utilizado também, ok? Portanto, é difícil os africanos passarem 60 anos de vida, ok? Mas isso aqui, do ponto de vista econômico, é um bom sinal, porque o gráfico está a subir, ou seja, cada ano que passa, estamos a viver mais anos. Logo, já aqui para concluir, a situação econômica da África é positiva, ok? Porque se compararmos aos anos anteriores, estamos bem posicionados, mas claro, se compararmos a outras economias, como europeias e América, temos que olhar aqui para os Estados Unidos da América, ok? Porque a América tem a América Latina, tem a América Central, a América Latina, que também tem dados econômicos quase iguais ao da África. Mas logo, comparando a Europa, estamos sim mal posicionados, mas com uma comparação a nós próprios, ou seja, estamos aqui bem posicionados, estamos aqui a evoluir. Muito bem, muitíssimo bem, muito bem explicado, muito bem detalhado. Joaquim, sempre muito claro na forma de explicar. Outra questão que eu também acho muito pertinente. Acha que em termos de economia o mundo precisa de África? Exato, precisa imenso porque primeiro é que
este compromisso, o mundo precisa, mas nunca nos vai dizer que precisa de nós. Okay? É como um comprador, né? Precisa muito de matéria-prima, mas se eu dizer que a tua matéria-prima é indispensável para os meus serviços, claramente você vai aumentar o preço. Claramente vais querer saber quais são outras pessoas que também querem vender, ok? Claramente vais cuidar melhor dos teus bens. O mundo precisa, mas nunca nos vai dizer. Devemos ser nós sabermos qual é a relevância dos nossos recursos. A África é indispensável para a economia global, ok? E nós também sabemos disso, ok? Só que existe um grupo de africanos que tem muita pressa em vender o que nós temos. Sim. Por quê? Porque estão em posições transitórias. Eu hoje sou um autarca, eu hoje sou governador, mas amanhã já não serei. Então, na minha vez, vou fazer o máximo que puder, porque quando for substituído, alguém que estiver aqui também há de fazer, ok? Esta nossa pressa de não lermos a economia do ponto de vista de futuro é que faz com que aceitemos esses menosprezos de que ninguém precisa da África, ok? Mas o mundo precisa sim da África, a economia global hoje sem a África estaria estagnada, ok? Se nós olharmos para Portugal, como é que a economia portuguesa ia funcionar se nós retirarmos aqui todos os cérebros africanos? Nós retiramos aqui todos os recursos que vêm da África, por exemplo, o próprio combustível, né, que Portugal refina, por exemplo, né? Se olhamos para o Reino Unido, que para a França, por exemplo, Paris já quase que não pertence aos parisienses, né, natos, né, portanto, pertence agora aos estrangeiros, portanto, aquela população que está lá está a produzir riqueza, ok? Essa riqueza, estamos a falar de cérebros, estamos a falar de recursos que vêm da África também, não só as moedas europeias e não só são protegidas por metais raros, como o ouro, por exemplo, né? O euro, o dólar, vale porque há um ouro que está ali a suportá-lo. Okay? E esse ouro veio de algum sítio, veio das minas russas, das minas europeias, das minas africanas, veio de onde? Okay? E tem de continuar a vir, porque esse ouro vai se esgotando. Logo, muita parte desse material vem das minas africanas. Então, como estava dizendo no princípio, né? Nunca nos vão dizer que precisam de nós, enquanto nós não percebemos que, de facto, sem nós, a economia global pode estagnar-se. Logo, é aqui os africanos, individualmente, saber que é minha missão também participar do crescimento econômico global, porque quanto mais africanos souberem o que têm de fazer para que a economia africana robusteça antes de robustecer as outras, ok? Mais claramente, o impacto da nossa presença no mundo será maior, ok? E falando de impacto, Joaquim, e a pergunta feita ao contrário, a África precisa do mundo? A África precisa do mundo, sim, e muito também. Então, há aqui uma dependência, ok? Uma dependência que era bom que todos nós reconhecêssemos, ok? É como o marido e a esposa, os dois precisam-se, ok? A África precisa do mundo em função do conhecimento que o mundo já tem. Sim. A Europa e a América estão muito avançadas a nível de produção científica. Por exemplo, vim de Angola para estudar em Portugal, porque eu percebi que há livros, há professores que não estão no meu país. Sim, há uma evolução. Exatamente. Porque é uma evolução? Porque o mundo cresceu no mesmo tempo. Sim. Só que no mesmo tempo estávamos a fazer coisas diferentes. Sim, sem dúvida. Enquanto países africanos estavam, por exemplo, a lutar contra a colonização, países europeus estavam na Revolução Industrial. Enquanto alguns países hoje estão em guerra, a Ucrânia está em guerra, Israel está em guerra, no Congo, nas populações africanas estão em guerra, outros países estão a crescer. Sim. Portanto, o mundo surgiu na mesma época para todos, mas nós estamos a fazer coisas diferentes. Sim, há uma estagnação em termos de desenvolvimento. Exatamente. A nível da África, exatamente. Houve alguma estagnação a nível da formação dos jovens. Os jovens estavam preocupados, ocupados em outras tarefas que eu considero menos importante, não posso falar aqui, uma questão também de ética social, mas é isso que nos fez diferentes, é isso que fez com que a África ficasse estagnada no tempo, a Europa mais avançada, e por isso, e ainda bem, porque é isso que nos mantém uma relação de dependência. Agora uma pergunta aqui dentro do tema, mas Exato. Algo que não tenho aqui apontado, que é uma dúvida até minha, acredito que dúvidas de pessoas lá em casa. Se não tivéssemos sofrido a escravatura, acha que teríamos o mesmo nível que os restantes continentes ou nem por isso? Acho que sim, porque a evolução do mundo acontece no mesmo momento. No momento em que, por exemplo, surge hoje um iPhone em Portugal, também surge um iPhone em Cabo Verde, em Angola. Porquê que eu lhe faço essa pergunta, Joaquim? Exato. Porque em termos culturais e tradicionais, a África vive de uma forma, a Europa de outra, a América Latina de outra, a América do Norte de outra. Então, em termos de cultural, acha que os africanos poderiam estar no mesmo patamar que os europeus? Sim, há aqui duas matérias diferentes. Okay. Tem a questão cultural, né, que é aquilo que nós reservamos, né? Exato. Portanto, e tem a questão da evolução tecnológica e económica. Nós teríamos, do ponto de vista da evolução económica, estaríamos evoluindo do mesmo jeito, porque todos nós precisaríamos de produzir, por exemplo, mais milho. Alguém iria criar essa máquina de produzir mais milho, e esse alguém criar essa máquina diria precisar vender a máquina. Exato. E precisará vender a máquina para o resto do mundo. Exato. E a África também está a produzir milho em África, milho em Portugal,
Portugal, todos nós íamos precisar dessa máquina. Logo, esta máquina que foi, por exemplo, inventada, suponhamos aqui no Brasil, teria que ser vendida em África e na Europa. Ou seja, a evolução humana, a nível de produção, de científica, económica, tecnológica, não só, seria igual, mesmo nível. Ok. Mas o mais importante é que, e seria muito bom, cada povo iria guardar a sua cultura. Da sua forma, Ok? exatamente. Se não houvesse processo de imigração, de colonização, descolonização, nenhum povo iria ir para outro povo impor a sua cultura. Eu hoje falo português porque houve um povo que foi para Angola e impôs ali o português. Se não houvesse isso que acontecer, eu estaria a falar um bundo, mas estaríamos todos a estudar economia sobre várias formas. Poderia, se calhar, existir uma outra língua, mas a evolução económica, tecnológica, estaria acontecendo no mesmo momento. Exato, porque existiria a exploração também. Exatamente, porque a circulação de pessoas e bens iria acontecer, os mares estão ali para serem navegados. Sem Okay? dúvida. Quem inventasse, por exemplo, a bússola, poderia navegar até outras paragens e lá encontraria outros povos. Também de lá viriam para aqui. Portanto, eu acho que teríamos bem, do ponto de vista de portação da escultura, das línguas e não só. Ninguém poderia dizer que a sua cultura é menos avançada, a minha é mais avançada. Exato, não havia tempos de comparação. Exatamente, essas questões ligadas às discriminações étnicas, culturais, raciais, penso que não teriam existido. Do ponto de vista da evolução dos povos, sim, isso aconteceria no mesmo momento. E falando de evolução de povos, quem é o maior responsável para o fim da pobreza em África? Na sua opinião, claro. São os próprios africanos, ok? A começar pelo topo, porque nós ainda não percebemos uma coisa, que a África precisa, acima de tudo, unir-se pela base. O que é isso? Nós precisamos, né, unir a África do ponto de vista dos países, né, moeda única, força de defesa única, nós precisamos disso, mas acima de tudo unirmos a África pela base, pelas famílias, pelos vizinhos, pelas regiões. Né? Se eu não quiser que no meu país, por exemplo, exista autarquias, quer dizer que eu não quero unir o meu povo pela base. Exato. Portanto, aquele Estado que não quiser unir o seu povo pela autarquia, hoje em África existem apenas 5, 8 países que têm autarquias. Se eu não quero unir, né, o meu país pelas autarquias, ou seja, cada município ser dirigido por pessoa daquele município, como é que eu vou querer unir o meu país com outro país? Nós temos vontade de governar, de gerir. Portanto, eu acho que a responsabilidade é de nós africanos, como em cada um de nós buscar conhecimento de forma de perceber que, por que eu sou pobre e o fulano é rico? Né? Por que nós não estamos... Por que eu tenho inveja por exemplo, a inveja é um sentimento involuntário, chega até nós sem querermos. Mas quando me surge em mim, me pergunto por que eu estou com inveja dessa pessoa? O que ele está fazendo, estou a fazer? Por que eu não vou a ele pedir para poder me ensinar? Eu acho que, sim, todos nós temos essa responsabilidade, mas, acima de tudo, claro, há pessoas que tiveram a oportunidade, a bênção, o poder de ter mais poder, estes também deviam aproveitar-se desse poder unir a África pela base. Isto não poderia ter essa oportunidade. É cada um de nós crescer por si próprio, né? Sem sombra de E quem já cresceu um bocadinho, passar as ferramentas necessárias para que um dia a África venha a se unir pela base, né? Que assim seja. É que olhando aqui os seus gráficos, tem aqui a questão de desafios, tanto em tecnologia, unidade económica e livre circulação. Quer-nos falar um pouco sobre isso? Exato. A nível de tecnologia que estamos a falar, né? Portanto, a África precisa, sim, do mundo em função do conhecimento de tecnologia que os americanos, que os europeus têm. Okay? A nível da defesa, por exemplo, quando vemos Israel a defender-se do seu inimigo, né? Percebemos que nós não temos isso em África. Precisamos de ir para Israel aprender com eles. Né? Quando vemos a Europa criar, por exemplo, o MBWay, um exemplo prático, né? A criar Via Verde, exemplos práticos, né? Que nós não temos, por exemplo. Né? Portanto, buscarmos também isso, implementarmos, era muito importante. Construirmos estradas iguais às de Portugal. Eu, por acaso, há tempos recebi aqui um amigo que está cá a passear. Ele disse, fiz uma viagem de carro, meu irmão, vi umas estradas espetaculares que nunca tinha visto na vida. Logo, esse conhecimento de construir coisas extraordinárias que nós precisamos também, ok? Para podermos dinamizar nossa economia. Logo, a tecnologia é indispensável. Para construir arranha-céus, precisamos de tecnologia, ok? Portanto, e nós não temos essa questão, temos que reconhecer isso, ok? E tem que ser a questão ligada à unidade económica que estamos a falar. Né? Nós precisamos... A unidade econômica é quando nós, lá nas aldeias, lá nos bairros, queremos crescer juntos, né? Queremos ter o melhor bairro. Né? Agora, quando você quer ser o mais rico do bairro, aí começa o problema. Claramente, quando na base esses problemas, quando cada um quer dar o único show, não é? Portanto, quem conseguiu e não quer mostrar o caminho para os outros, logo começamos ali o problema até para cima. A unidade econômica, eu acho que nenhum país africano, Angola, o Congo, Cabo Verde, a Nigéria, o Senegal, nenhum país africano há de unir-se enquanto os povos lá nas aldeias, nos bairros não se unirem. É okay? Então está ali o problema, porque são as pessoas... Vem mesmo de raiz, não é? Exato, porque as pessoas quando chegam no topo, a presidência, a primeiro-ministro, ele vê o lado da base. Exato. Se não carregar isso de base, lá em cima vai querer
trabalhar para o seu e para os seus, acima de tudo. Aqui, nível de circulação, estamos a falar também de base. Nós falamos, às vezes, para eu viajar para outro país africano, preciso de visto. Mas o problema não está em ter visto, mas está a vinda da vizinhança, ok? Portanto, a África, as guerras, por exemplo, dificultam a circulação de pessoas e bens nos nossos países. Né? As estradas, como estão, dificultam a circulação de pessoas e bens. Depois é que vem a questão dos vistos. Né? Se eu internamente, na minha circuncisão, não consigo circular, não consigo viajar, tem aquela questão, por exemplo, nos bairros das gangues. Se eu no meu bairro não consigo ir para outro bairro, como é que você quer que tenhas visto para outro país? Portanto, o nosso problema está nas bases. Okay? Portanto, a nível dos municípios, a nível das comunidades, autarquias, por exemplo, tudo começa na base para que possamos crescer fortes, para quando aquela pessoa que aprendeu a dividir, a partilhar na base, chegar ao topo, ele sabe o que fazer. Poderíamos assim facilmente unir a África, porque senão, de outro jeito, viemos todos com ambições lá de base. E tem outro problema ligado a riqueza, né? Para nós, vamos à política para termos dinheiro. Vale aqui dizer bem alto que não se fica rico na política. Quem está rico na política, algo de errado está a fazer. Okay? Porque o político é uma pessoa que tem um salário. Sim. Do salário vive da sua família. Então, se estiver a ter mais rendimento do que a maioria da população, de algum lado está a tirar. Portanto, nós precisamos crescer com a ideia de que vamos chegar até naqueles níveis, mas não é para sermos ricos, é para servirmos. Okay? Exatamente. Quanto mais virmos nos nossos continentes líderes a exibirem, né, um certo acabouço financeiro maior do que o resto da população, é porque algo está errado. E os jovens precisam saber que se algum dia eu quiser ser um servidor público, não vai ser para ser rico. Okay? Vai ser para usar o meu conhecimento, a minha cultura, para poder distribuir melhor. Então, eu acho que estamos ali nos problemas, porque nós já crescemos com a ideia de que eu preciso ser o ministro, eu preciso ser o governador para poder o quê? Para tirar mais. Portanto, quanto mais tiramos, mais colocamos a África na cauda da humanidade, infelizmente. Eu sempre, quando converso contigo, Joaquim, eu acabo sempre no final com uma esperança que tudo irá mudar, porque da forma como consegues explicar e desmistificar algumas ideias é sempre com um teor de esperança no final. E esperemos que seja desta forma, não é, Joaquim? Que haja mudança. Exato, esperemos que haja mudança. Vamos pensar positivo e vamos pensar esta linha, que somos jovens novos e que estamos aqui para fazer a mudança e tu já começaste a fazer e eu também vou tentar fazer. E o mais importante, se gostavas de receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos no mundo, análise do principal tópico, vídeo, áudio ou texto sobre economia, geopolítica, desenvolvimento pessoal, descontos em todos os meus livros, um encontro mensal para discutirmos as nossas dores de economia, negócio, desenvolvimento pessoal, vida pessoal e nossas sociedades, descontos na Cérebros Editora e em todos os meus cursos, por apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês. Clica no primeiro link que eu vou falar contigo pessoalmente sobre as formas de pagamento e muito mais. E se gostavas de ler pelo menos um dos meus livros, esses aqui, pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, Liga o Cérebro, que eu envio o livro para ti onde quer que tu estejas, ou podes comprar a partir da Amazon, os links estão aqui na descrição.